Olá a todos, aqui é Lorenzo Maria Passini e você está assistindo ao Think Bricks. Hoje é 21 de abril, nós conversamos com o professor Sayed Mohamed Marandi, que é muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Ele é um estudioso e analista, além de ser membro da delegação nas negociações em Islamabad, Paquistão, sobre as questões nucleares entre Irã e Estados Unidos. A situação é bastante delicada, com o Teherã tendo se retirado da segunda rodada de negociações, as tensões aumentando no Estreito de Hormuz e as conversas no Paquistão parecendo fracassadas. Temos algumas perguntas que queremos fazer para Mohamed Marandi e a primeira é: a diplomacia ainda é possível? Professor Marandi, seja bem-vindo de volta ao Think Bricks. Muito obrigado por me receberem, é um prazer. O prazer é nosso. Então, eu gostaria de começar falando sobre as conversas em Islamabad, porque é algo muito importante e está nas manchetes. Ontem, a delegação iraniana se retirou das conversas nucleares que estavam programadas para acontecer em Islamabad. Isso foi algo que chocou um pouco o mundo todo. E, na sua opinião, quais foram os fatores determinantes por trás dessa decisão? Isso é um sinal de uma postura tática ou é literalmente o fim do caminho diplomático? Qual é a sua opinião? Bem, essas não são negociações nucleares. Os Estados Unidos, é claro, travaram uma guerra muito sangrenta e assassinaram milhares de iranianos junto com o regime israelense. E destruíram muita infraestrutura, destruíram hospitais, escolas, ambulâncias e ah, destruíram blocos de apartamentos. Com licença. Destruíram blocos de apartamentos, matando muitas pessoas dentro. Então, essas negociações aconteceram depois do cessar-fogo que vimos há algumas semanas em Islamabad, um cessar-fogo onde os americanos aceitaram o plano de 10 pontos do Irã. E como base para a discussão, mas durante essas conversas ficou claro que os Estados Unidos não deram a Vance autoridade para tomar decisões, ele estava constantemente ao telefone. E uma das pessoas com quem ele estava em contato, ou uma das pessoas com quem ele falava, era Netanyahu. E Netanyahu também disse que Vance prestava contas a ele, o que é algo muito estranho de se dizer, que Vance prestava contas a Netanyahu. Mas, de qualquer forma, depois disso, vimos que o regime israelense se recusou a cumprir o cessar-fogo e massacrou pessoas, civis, mulheres e crianças no Líbano por 10 dias. Finalmente, quando aceitou o cessar-fogo, os Estados Unidos se recusaram a remover o bloqueio aos portos iranianos, o que é outra violação do cessar-fogo. Então, já que os Estados Unidos estão violando o cessar-fogo, neste exato momento, os iranianos estão dizendo que não temos nada para conversar. Os Estados Unidos não podem violar um cessar-fogo com o qual concordaram e depois querer continuar as negociações. Essas conversas são sem sentido porque basicamente os Estados Unidos estão dizendo que vão concordar com algo, mas não vão cumprir enquanto esperam que vocês cumpram o que concordaram em fazer. Essas não são negociações e, portanto, não são produtivas e o Irã não vai aceitá-las. Obrigado. Então, o ponto central, o ponto mais marcante, continua sendo o enriquecimento de urânio, certo? Nós ouvimos sobre algumas posições diferentes também nas redes sociais nos últimos dias, vindas dos Estados Unidos, e alguns analistas também estavam discutindo sobre isso. Então, o Irã reivindica um direito soberano garantido pelos tratados de poder decidir por si mesmo o que fazer com seu urânio e com seu projeto nuclear. Por outro lado, os Estados Unidos estão exigindo um congelamento do programa por 20 anos. Então, existe algum espaço realista para um compromisso ou não? Nesse caso, a diplomacia funcionando é apenas um jogo entre as partes em que nada será resolvido. O Irã não vai abrir mão do seu direito soberano em nenhuma questão.
A Revolução de 47 anos atrás foi sobre independência, foi sobre soberania, foi sobre dignidade. E o Irã não vai abrir mão disso para apaziguar um regime agressivo. O regime de Trump só está levando adiante essa guerra porque os sionistas querem isso dele. Netanyahu quer isso dele. Não sou eu quem está dizendo isso. Quem disse foi Joe Kent, que até recentemente foi chefe da contra-inteligência dos Estados Unidos e indicado por Trump. Quando ele renunciou após o início da guerra, ele disse que o Irã não está construindo uma arma nuclear. O Irã não é uma ameaça para os Estados Unidos. Levamos adiante essa guerra porque o lobby sionista nos Estados Unidos e o regime israelense querem isso. Então, está claro que o regime sionista quer que os Estados Unidos tentem tirar a soberania do Irã. Sob nenhuma circunstância isso vai acontecer. E os Estados Unidos, ao obedecer ao lobby sionista, estão agindo contra seus próprios interesses. Os Estados Unidos travaram uma guerra com o Irã e perdeu. E não vai conseguir algo na mesa de negociações que não conseguiu no campo de batalha. Então, você frequentemente destacou em suas entrevistas e artigos anteriores uma discrepância profunda entre a posição dos Estados Unidos e de Israel e a do Irã. Então, para o nosso público, como essa assimetria se manifesta na prática? É só uma questão de confiança ou objetivos incompatíveis, como você explicou há pouco? Ou é, fundamentalmente, uma abordagem civilizacional diferente, uma compreensão diferente da soberania? Eu acho que é algo fundamental. Questão: existe uma lacuna fundamental entre o Irã, a República Islâmica do Irã, o eixo da resistência e os Estados Unidos e o regime israelense. Na nossa visão de mundo, o etnossupremacismo na Palestina ou em qualquer outro lugar é inaceitável. Na visão de mundo dos Estados Unidos e, claro, do regime israelense, sionistas, judeus askenazes, judeus de todo o mundo que não têm raízes na Palestina, eles são a raça superior, eles são o povo escolhido. E os outros são subhumanos, pessoas inferiores. E isso, é claro, inclui os palestinos em primeiro lugar. Então, para a população sionista israelense, os palestinos são Amaleque. E Amaleque pode ser exterminado. Eles podem ser exterminados. E, claro, todos os outros podem ser eliminados e exterminados com base nessa lógica. Então, o problema fundamental para o Irã é que o etnossupremacismo basicamente é algo com o qual não podemos fazer concessões. O único resultado aceitável para o conflito é a igualdade entre todos os seres humanos, cristãos, muçulmanos, judeus, na terra da Palestina. E, claro, a igualdade humana é algo inaceitável para os israelenses e também para seus apoiadores europeus e norte-americanos. Você focou em algo que eu considero muito importante. Esse ponto sobre o que é civilização e quais são as verdadeiras civilizações enraizadas na Palestina. E eu estou pensando sobre isso para o futuro, que é o programa desse tipo de Nova Gaza que eles planejam fazer com a ajuda dos Estados Unidos, literalmente tentando transformar Gaza e toda a Palestina em uma espécie de província dos Estados Unidos, baseando-se nos mesmos modelos culturais deles. Não chamo isso de civilização porque eles não são uma. Esse é o ponto. Muito importante. E como eles estão tentando agora também mentir para o mundo inteiro nessa guerra e como estão manipulando a opinião pública e as informações. Isso é algo muito, muito curioso e muito importante, eu acho, em que devemos focar. Então, muito obrigado, porque olhando para frente, nós realmente vemos como essa forma de solidariedade
é realmente uma batalha pela humanidade. Bárbaros de um lado e humanidade do outro lado. Então, deixe-me só voltar, professor Marandi, às negociações no Paquistão, porque estamos ansiosos por algumas soluções. Claro, todos, eu acho, esperam por uma solução pacífica. Mesmo que já estejamos em uma guerra, a terceira guerra do Golfo, na minha opinião, já estamos em uma nova ordem do Oriente Médio. Então, realmente precisamos tentar focar, olhar para o futuro. Então, as negociações no Paquistão e o Paquistão em geral facilitaram as negociações propondo isso. O chamado processo de Islamabad como uma espécie de estrutura contínua. Ok. Então, além dessa mediação, que efeito estabilizador concreto essa diplomacia regional poderia produzir? Estou falando especialmente sobre a relação entre o Paquistão e a Arábia Saudita, por exemplo. Mas também, se nesse sentido eles vão permitir, e quando digo eles me refiro ao Paquistão, à Arábia Saudita, às monarquias mais antigas, eles vão permitir ao Irã ser o verdadeiro centro do Oriente Médio, né? O verdadeiro mediador, a verdadeira superpotência emergente que está liderando agora e mostrou ao mundo que eles podem enfrentar potências nucleares como os Estados Unidos, como Israel, sozinhos. E assim eles poderiam realmente talvez se tornar os líderes da região, garantindo uma estabilidade regional. Qual é a sua opinião sobre isso do ponto de vista diplomático? Poderíamos ter bons resultados desse quadro em andamento, se houver ou não. O Irã não vê nenhum país da região como uma ameaça. Afinal, o Irã acabou de derrotar os Estados Unidos e sua coalizão, ou seja, o regime israelense. Kuwait, Catar, Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, Jordânia, todos eles juntos colaboraram para travar uma guerra contra o Irã e fracassaram. Eles perderam a guerra. No início da guerra, Trump exigiu rendição incondicional e no 40º dia ele concordou em negociar, tomando o plano iraniano de 10 pontos como base. Isso mostra claramente o fracasso dos Estados Unidos. E isso, claro, é a terceira guerra que os Estados Unidos impuseram ao povo iraniano. Em 1980, os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein na invasão ao Irã. Os Estados Unidos lideraram o esforço para financiar Saddam por meio desses regimes árabes e para lhe fornecer armas, incluindo armas químicas que foram entregues através da Alemanha. No ano passado, Estados Unidos e regime israelense travaram uma guerra de 12 dias contra o Irã, mas fracassaram. E então essa guerra muito maior foi travada e eles fracassaram aqui também. Então, é óbvio que para o Irã, um regime como o da Arábia Saudita ou o regime israelense, eles não representam ameaça para o país. A ameaça para o país era os Estados Unidos. E mesmo tendo uma série de outros aliados e grupos por procuração, também fracassou. Então, o que o Irã quer para a região não é hegemonia ou dominação. Ele quer uma região livre de etnossupremacismo. E acredita que o etnossupremacismo, enquanto existir, vai impedir a paz e impedir a estabilidade em toda a região. Bem, você já respondeu parcialmente e disse a todos o quanto o Paquistão é confiável nesse processo, porque sabemos que ele tentou manter uma certa neutralidade, se é que podemos chamar assim, mas por outro lado, ainda abrimos canais para todos os outros atores. Além disso, Israel comentou sobre essas conversas do Paquistão. E eles disseram que questionaram publicamente a neutralidade do Paquistão. Você acha, só uma resposta bem breve, que o Paquistão pode continuar nesse jogo ou não, ou será eliminado em breve? Porque se eles romperem com o Paquistão, talvez partam diretamente para a guerra, ou talvez tentem remodelar essa relação com o Paquistão para encontrar uma solução diferente. Como sabemos, você mencionou, eles não aceitam as condições impostas pelo Irã
e o Irã está em uma posição superior nessa relação, está vencendo a guerra e eles não deveriam questionar os pontos das exigências do Irã. Mas é isso que está acontecendo. E nós também sabemos, por outro lado, que os Estados Unidos ainda não demonstraram, é triste dizer isso, mas sabemos que é verdade. Ainda não mostrou seu poder como potência militar nem um pouco, e eles estão prontos para atacar. Então, você acha que o Paquistão vai conseguir novamente mediar pelo Irã ou seu papel já chegou ao fim? Bem, as 10 exigências iranianas são exigências muito razoáveis. Para haver um acordo final com os Estados Unidos, essas exigências precisam ser atendidas. Isso não vai mudar. E se os Estados Unidos quiserem atacar novamente, eles vão perder de novo. E desta vez será muito mais sangrento. E será muito mais destrutivo. E depois de uma guerra dessas, suponho que não haverá mais petróleo, gás, petroquímicos ou fertilizantes vindos do Golfo Pérsico por vários anos. E, portanto, teremos uma depressão econômica global, não uma recessão, mas uma depressão que vai durar anos. E isso vai causar sofrimento no mundo todo. Mas se é isso que os Estados Unidos querem, então é isso que vai acontecer. Os Estados Unidos superestimaram sua força. Subestimou a determinação do povo iraniano, a cultura de resistência no Irã e o eixo da resistência. E assim foi para a guerra. E agora, em vez de procurar uma saída, pode tentar escalar o conflito. Essa escalada para os Estados Unidos será catastrófica para o mundo. Mas o Irã não vai se curvar aos americanos. Porque eles ameaçam massacrar mulheres e crianças, porque eles ameaçam obliterar mulheres e crianças iranianas, porque eles ameaçam mandar mulheres e crianças iranianas de volta à Idade da Pedra. Só porque eles ameaçam acabar com a nossa civilização não significa que não vamos resistir. Morrer de pé é preferível a viver de joelhos. E assim, os Estados Unidos não vão conseguir obter concessões do Irã dessa maneira. Mas o Paquistão é um país muito amigo do Irã. Quando a delegação iraniana estava em Islamabad, os paquistaneses comuns viam o Irã e os iranianos como heróicos. E eles trataram a delegação como uma delegação de heróis, fosse a equipe do hotel, fossem jornalistas, fossem funcionários do governo, onde quer que fôssemos, éramos vistos como heróis, não como indivíduos, mas como representantes de uma nação de heróis. Então o Irã se sente confortável, muito confortável no Paquistão. Mas é claro que os Estados Unidos precisam aceitar a realidade de que o Irã é um país soberano e independente, com um forte senso de resistência e um povo muito resiliente. E a única maneira dos Estados Unidos chegarem a algum acordo com o Irã é aceitar a soberania do Irã. Vamos encerrar nossa entrevista, professor, mas eu realmente quero lhe perguntar, pensando nas próximas 72 horas e nos próximos dias que serão muito delicados, e sabemos que podemos ter uma escalada, mas também uma diminuição das tensões. Qual é o sinal mais importante, seja diplomático, militar ou econômico, que os telespectadores devem observar para saber se esse confronto ainda é possível? Apenas para realmente dar uma esperança real e focar nos próximos acontecimentos. Os Estados Unidos precisam aprender a respeitar outros povos e outras nações. E, na verdade, há alguns anos, 2 ex-funcionários da Casa Branca escreveram um livro sobre o Irã chamado Going to Tehran. E esses 2 funcionários, Flint e Hilary Manlett, basicamente lidaram com muitos dos mitos que vemos na mídia ocidental e entre os analistas de think tanks ocidentais sobre o Irã.
E então eles apresentam um roteiro para os Estados Unidos dizendo que eles precisam aprender a respeitar o Irã e a chegar a um entendimento com o Irã. E é por isso que eles dizem que chamam o livro de Going to Tehran. Ao escreverem o livro, foram criticados por especialistas de think tanks, tanto democratas quanto republicanos. Por quê? Porque o modo de pensar sionista era dominante e a ideia deles foi rejeitada. Se os Estados Unidos tivessem escolhido o caminho deles, hoje teríamos relações com os Estados Unidos e não haveria crise global. Mas os Estados Unidos escolheram o oposto e decidiram priorizar as exigências do sionismo. E isso causou a crise em que estamos hoje. Então, a única maneira de avançar é os Estados Unidos ouvirem pessoas como esses dois escritores e aprenderem a respeitar o país. Só assim poderemos ter paz. Mas até lá, o Irã está preparado para a guerra. Muito obrigado, professor Marandi, por uma análise tão essencial. Sites. E se você achou essa análise valiosa, por favor, inscreva-se no ThinkBricks, clique no botão de curtir e compartilhe esta entrevista para nos ajudar a difundir perspectivas multipolares independentes. Junte-se a nós na próxima vez para continuarmos explorando as histórias que moldam nosso mundo do sul global para o público global. Muito obrigado. Aqui é Lorenzo Maria Passini e este é o ThinkBricks.